Teve um vídeo aqui no meu canal que foi um sucesso, o que mais teve visualizações até agora. Foi aquele onde eu apresentei o fantástico projeto da Karen Romanó, onde ela nos mostra fotografias de Curitiba no início do século XX. Especialmente uma panorâmica feita da Torre do Paço da Liberdade em 1915. A gente viaja no tempo, nos detalhes, né? Tudo minuciosamente explicado por meio de legendas e de imagens super nítidas. O link para acessar o site dessas fotos está na descrição. Mas alguns me pediram e eu vou continuar a explanar sobre nossa história curitibana a partir de outras imagens que eu não analisei no vídeo anterior. Vem comigo nessa viagem no tempo. É bom demais a gente enxergar a nossa cidade, o lugar onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente nasceu, onde a gente escolheu para viver e olhar para esse lugar em tempos idos. Imaginar como as pessoas ali viviam, como era a vida cotidiana, como era o movimento da cidade, como eram os edifícios, as construções. Enfim, isso tudo é muito curioso, é muito interessante e nos faz enxergar a nós mesmos, né? Pois é isso que eu quero continuar a fazer aqui com vocês, mergulhando na história de Curitiba, nessas imagens do projeto da Karen Romanó. Deixa eu melhorar aqui a tela e mostrar para vocês, olha, para quem já viu o outro vídeo, né? E mesmo aos que não viram ainda, depois desse aqui, pode correr lá. O site é o curitibaantigamente.com.br. Quando vocês entram no site, já abre essa tela aqui e uma das imagens que a gente analisou em vários detalhes foi essa daqui, né? Ó, que eu acabei de dizer, uma panorâmica feita da Torre do Paço da Liberdade, onde a gente tem a Curitiba de 1915 e cada vez que a gente passa em cima dos pontinhos piscando ali, né, na tela, ó, abre uma caixinha de texto falando mais sobre o lugar, né, nos explicando o que era esse lugar. E olha quantas, né? Tem um monte, né? Eu vou passar algumas fotografias à frente. No vídeo anterior eu falei aqui da Praça Tiradentes também, da Catedral, né? Falei um pouquinho dessa outra imagem onde nós temos o Paço da Liberdade, né? A Praça Generoso Marques. Cheguei a mencionar essa fotografia aqui da Rua 15 de Novembro, onde tem um carro de boi, olha que interessante. Resquícios dessa Curitiba campeira, né? Dessa Curitiba dos tropeiros, que muito pouco é abordada nos dias de hoje e que é necessário se falar, hein? Mostrar como a nossa Curitiba tem essas raízes muito fortes ainda na nossa história hoje. Isso aqui é ali, ó, na frente né, do chamado edifício gótico da Rua 15, né, que não é bem assim, mas tem esse apelido, na esquina da Monsenhor Celso. E aqui outra foto da Rua 15 também, mas eu quero comentar um pouquinho mais a partir dessa imagem aqui. Olha só. Isso aqui é uma fotografia, dá pra ver, né? Uma composição aqui, um bonde sendo puxado por duas mulas. Temos aqui o trilho dos bondes, esses barris aqui, ou barricas também, e alguns trabalhadores, o condutor do bonde também. Essa foto aqui, minha gente, foi feita na atual Praça Generoso Marques, né? Olha que interessante, isso aqui é a Praça Generoso Marques, mas à esquerda nós teríamos aqui, se a imagem estivesse mais ampla, o Paço da Liberdade, e aqui de onde o bonde está vindo, né, o trilho está vindo ali da Rua Riachuelo, para quem vem ali do passeio público em direção à Praça Generoso Marques, né? Olha, aqui, essas construções que nós temos atrás, todas elas foram substituídas
por construções mais atuais, ali a partir de 1915, 1916, né? E nós vemos, por exemplo, ó, no texto aqui mesmo, ela diz, né? Vemos ainda a farmácia Araújo, onde o mesmo local foi erguido o Palacete Joaquim Augusto de Andrade em 1915. Então aqui, ó, a farmácia Araújo, né? Dá para ver um pouquinho escrito ali, né? Olha lá, farmácia com PH ainda. E aqui, então, esse edifício já não existe mais. Deu lugar a outro edifício a partir de 1915, que está lá até hoje, né? Esses barris, essas barricas estão cheias de erva mate, né? A erva mate, que foi aí o nosso ouro verde paranaense, curitibano, que no século XIX, de maneira especial, enriqueceu a cidade, enriqueceu o Paraná. Eu tenho aulas passeio na cidade falando só sobre a erva mate e a sua história em Curitiba, né? Então é interessante a gente olhar como isso tudo se dá na nossa história, né? Olha como era a movimentação dos produtores, trabalhadores da erva mate. Muita gente às vezes me fala: professor, você só fala das famílias ervateiras, né? A família Leão, família Fontana, os Macedo, a família Miró, a família Carneiro, enfim, tantas e tantas famílias que enriqueceram, claro, por causa da erva mate. Mas e o povo, de maneira geral? Falei, olha aqui o povo. É evidente que o povo está presente nisso tudo, trabalhadores dos engenhos, das fábricas, dos processos de beneficiamento, de logística, de transporte, né? Isso tudo é presente na nossa história, é claro. E a cidade se beneficiando de maneira geral por causa do enriquecimento a partir do comércio, da exportação da erva mate, né? Então tá aí, ó, quantos e quantos dos nossos ancestrais não participaram desse processo tudo, né? Vamos para a próxima imagem. Eu quero ir numa outra ainda que eu acho bastante interessante, que é essa daqui, olha só, né? Aqui nós temos uma fotografia, né, da nossa Praça Eufrásio Corrêa. É muito possível que vários de vocês tenham reconhecido a praça, né? Tá aqui escrito abaixo, Praça Eufrásio Corrêa, Curitiba. Curitiba com Y ainda, né? Pois olha, essa fotografia nós temos alguns elementos. Por exemplo, lá atrás, a gente clicando aqui já mostra na caixa de texto a legenda informando a respeito da nossa estação ferroviária, né? A nossa estação ferroviária que nós temos presente até hoje, onde no lugar está o Shopping Estação. Temos uma pontinha dela, o antigo relógio ali, né? Olha que interessante. Está aqui a estação que desde 1885 foi construída nesse lugar, já desde quando a estação, quando a ferrovia foi inaugurada, a Ferrovia Paranaguá-Curitiba, né? Essa aqui já é uma segunda arquitetura da nossa estação ferroviária. Houve uma primeira e depois, no início do século XX mesmo, uma ampliação, uma modificação, né, dessa estrutura principal da estação ferroviária. Aqui nesse lugar nós temos hoje o Museu Ferroviário de Curitiba, e tem acesso por dentro do shopping. Aliás, o shopping existe por causa do Museu Ferroviário. E é ele que o mantém. O Museu Ferroviário, que é um tesouro da nossa história, do nosso patrimônio histórico curitibano, conta muito da nossa tradição ferroviária e também, lógico, da nossa tradição ervateira, né? Uma vez que a estação ferroviária, essa necessidade de ligação entre Curitiba e Paranaguá e vice-versa, se deu, sua melhoria foi necessária por meio da estação ferroviária. Antes era feito só pela Estrada da Graciosa e antes ainda essa comunicação era feita
por meio de caminhos abertos ainda pelos indígenas, né, que atravessavam a Serra do Mar. E isso tudo se deu por causa da erva mate, essa coisa toda da construção da estrada de ferro, melhorar a logística, o transporte da erva mate até o nosso porto de Paranaguá. E com a construção da estrada de ferro e a estação ferroviária, no antigo campo do Schmidlin, que é hoje a Praça Eufrásio Corrêa, começaram a surgir muitos hotéis, né, para receber esses viajantes todos. Então, olha aqui, nós temos o antigo Hotel Tassi. Hoje o Hotel Tassi, infelizmente, está ali em ruínas, né? Ele tem a fachada tombada, não pode ser demolida, mas está em ruínas, infelizmente. Processo complicado que nós enfrentamos. Ele foi um hotel luxuoso lá no início do século XX. E a Karen Romanò nos explica um pouco aqui, ó. Construído pelos imigrantes italianos Angelo e Angela Tassi. No início era só um pavimento e posteriormente foi construído mais um. Os viajantes que chegavam na estação e que compravam itens para alimentação começaram a pedir pouso. Assim, os Tassi inauguraram o Hotel Estrada de Ferro em 1900. Depois houve aí ampliações, né? E em 1910 passou a ter 2 pavimentos e adquiriu outras características na arquitetura. Muito interessante, tá ali. E ao lado dele, outro hotel também, que é o Hotel Roma, né? Esse daqui, olha lá, onde a Karen também explica um pouco sobre ele, que foi fundado pelo italiano Baldassare Matana, que veio para o Brasil trabalhar na estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Ele fundou esse hotel em 1889. O hotel, a arquitetura também existe ali. Para quem vai para a Praça Eufrásio Corrêa, percebe, nós estamos aqui na rua Barão do Rio Branco, né? Então ele existe ali também, só que também com arquitetura quase que em ruínas, né? Mas eu quero chamar uma atenção especial ao nosso monumento lindíssimo que temos aqui no meio da Praça Eufrásio Corrêa. Esse monumento aqui, ó, muitos de vocês conhecem, tem gente que, olha, infelizmente nem percebe a existência da fonte ou repuxo da Praça Eufrásio Corrêa, que está ali desde 1916. Quem mandou colocar esse repuxo aqui foi o prefeito engenheiro da época, Cândido Ferreira de Abreu. Cândido de Abreu, que dá nome à nossa rua curitibana. Ó, a escolha do local da estação ferroviária foi feita em 1880, né, por uma comissão composta pelo vereador Francisco Torres, que era filho de Mariano Torres, e por 2 engenheiros italianos, o Cuniberti e o Ferrucci. A Karen continua falando sobre a estação ferroviária nesse texto que abre quando a gente fala aqui sobre a fonte, né? E nós temos então essa fonte instalada dentro de um projeto que o prefeito Cândido de Abreu fez na cidade de embelezamento urbano, né, de melhorias das praças e de toda a estrutura urbana em vários aspectos, e trouxe muito, né, de uma característica da Belle Époque, né, ou seja, um embelezamento com referência na arte e na cultura francesa também, né? Um movimento que se deu em muitas partes do Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, e do mundo, né? Em momentos diferentes, mas isso se deu no mundo e Curitiba não ficou fora disso. E essa fonte, o repuxo, né, é bastante interessante a gente olhar ele. Para quem vai ali na Praça Eufrásio Corrêa, passa por ela, dá uma olhadinha com mais atenção nos elementos, né, porque nós temos aqui toda uma escultura em bronze bastante interessante. E olha só essa história, eu vou até abrir uma outra tela aqui, onde há uma imagem da nossa ponte da Praça Osório,
né, da Praça Eufrásio Correia, me perdoem, colocada num catálogo de vendas dessas fontes, ou seja, essa fonte era vendida para a França e para o mundo por meio de um catálogo. Um cliente escolhia e falava: eu quero essa fonte aqui. E uma casa de fundição bastante famosa na França fazia todo esse trabalho artístico, né, e lógico mandava para a cidade, né, para o cliente requerente, né? Então, olha que interessante, né? Nós temos aqui detalhes dessa fonte num desenho, né? Nós temos na base dela aqui as chamadas nereidas, né? Esses seres mitológicos, marinhos, que a fonte nos mostra. São essas moças onde que tem a cauda como peixes, né? Quase como sereias, né? Olha que interessante toda essa ornamentação de plantas que há na fonte também. A ninfa se banhando, né? Do outro lado tem uma outra figura marítima, um tritão também, né? Muito bacana a gente ver isso. E essa fonte, ela existe também no Palácio de Cristal, na cidade do Porto, em Portugal. Então lá há uma fonte igualzinha à nossa aqui da Praça Eufrásio Correia, né? Por esse motivo, né? Era vendida em formato de catálogo, então há também lá em Portugal uma igualzinha à nossa aqui. É uma obra de arte belíssima que nós temos aqui em Curitiba. Uma das mais belas fontes, pelo menos na minha opinião, da nossa composição na Praça Eufrásio Correia. Vamos lá, quero comentar um pouquinho mais a respeito também de uma outra imagem. Pulei aquela lá, mas quero falar dessa aqui, ó. Os senhores reconhecem? Nós temos aqui uma vista da nossa Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes. Nós estamos aqui um pouquinho à frente da Catedral Basílica. Atualmente nós temos à nossa direita, à direita do fotógrafo aqui, né? Nós temos a escultura do cacique Tindiquera, remetendo à lenda, ao mito, um dos mitos fundadores da cidade de Curitiba, que é representado naquela escultura em bronze, né, que está num canteiro de flores, ali em frente à catedral, e nós estamos olhando em direção à rua Monsenhor Celso, que é essa daqui, né? Monsenhor Celso. E esse edifício em evidência, que está aqui bem à nossa frente, vamos aumentar. Eu acho fantástico esse projeto da Karen, que as imagens estão numa nitidez, olha, incrível, né? Olha só, a gente consegue ver até o que está escrito aqui nas placas de propaganda da fachada do edifício. E o edifício está escrito aqui, ó, Paulo Auer e companhia, né? Aí, ó, seção de ferragens, louças porcelanas, ferramentas, né? Cristais, baixelas, cutelaria. Já dá para entender, só pela propaganda aqui do edifício, que funcionava aqui, né? Quase como uma loja de departamentos, nesse edifício construído pela família Auer. E tá ali na esquina da Monsenhor Celso com a Praça Tiradentes até hoje. É uma outra loja de departamentos hoje aqui, né? No momento que eu gravo esse vídeo, acho que é uma loja Riachuelo ainda, né? Já foi a Frischmann's. E olha que fantástico, né? Ao lado nós temos, onde nós conhecemos aqui na esquina oposta, há uma loja das Casas Pernambucanas atualmente, né? Aqui tem
umas árvores, uma vegetação cobrindo um pouco a imagem, mas nós conseguimos ver um pouquinho do edifício aqui, da fachada dele, ou pelo menos a fachada antiga. Esse aqui era o sobrado do comendador Martins Franco. Comendador Franco, dá nome à nossa Avenida das Torres também, né? Aqui funcionou muita coisa, até a Casa Edith, que está lá na Praça Generoso Marques, hoje, por um tempo, funcionou aqui. Mas a casa do comendador Franco era o sobrado mais luxuoso de Curitiba no final do século XIX, especialmente em 1880, e foi o lugar onde Dom Pedro II se hospedou com a imperatriz Teresa Cristina quando visitaram Curitiba. Ficaram aqui hospedados por algumas noites, né? E olha que coisa, né? Infelizmente, hoje esse sobrado está totalmente modificado. Né? Para quem passa ali, vê e percebe bem como a fachada tem mais andares hoje, foi totalmente modificada. Ninguém sabe dessa história, quase, que Dom Pedro II se hospedou aqui. Né? Eu já tenho até vídeo aqui explicando isso melhor também, da vinda de Dom Pedro II aqui em 1880. Aqui, ó, funcionava no período, a Karen Romanó nos explica, a Drogaria Internacional, proprietário Percy Onken e irmão. Quando foi tirada essa foto, era esse o estabelecimento que funcionava ali na ocasião. E aqui, onde eu estava falando da casa, do edifício construído pela família Auer, né? Olha aqui, José Auer e Filhos, imóvel da família Auer. José Auer Sênior desembarcou no Brasil com 22 anos. Foi um dos imigrantes que se destacou e contribuiu para a história de Curitiba. Então tem uma história bem interessante sobre o José Auer, que teve muitos imóveis na cidade, né? A gente poderia comentar sobre vários deles aqui também. E, claro, um bairro que recebeu o seu sobrenome, né? Que é o Auer. Ó, a Karen diz aqui ainda que no comércio podemos destacar a Casa Metal, o Chique de Paris e o Louvre. Né? A Casa Metal, o Chique de Paris e o Louvre. Os comércios da região, né? Os estabelecimentos da região. Bom, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, só para essa foto aqui, é essa carroça aqui, olha, esse carroção, onde, né, um transporte bastante utilizado na época, de novo, né, falando desses resquícios de uma Curitiba com cultura campeira, com tradição de criação de gado, desde muito antes dessa fotografia ter sido tirada, né, uma tradição de movimentação e cultura tropeira, né? Os tropeiros que povoaram a cidade imensamente, né? E isso tudo era bastante presente na paisagem urbana, né? Em contraste, por exemplo, com, olha, os primeiros carros que já circulavam pela cidade no início do século XX. Nós temos o primeiro carro trazido pelo Francisco Fido Fontana, que era filho do Francisco Fache Fontana, né? Foi ali do Engenho da Glória, né? E uma história fantástica. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre a Mate Real e a família Fontana também. E aqui já um outro automóvel dando... competindo espaço já com as carroças, os cavalos, as mulas, né? Então nós temos na paisagem urbana, olha só, os senhores bem vestidos, aqui todos bem apresentáveis, né? Provavelmente aí com um relógio de bolso, né? Olhando para o fotógrafo até. A fotografia não era algo tão corriqueiro assim, né? Como nós temos na nossa cultura hoje, né? A câmera fotográfica no bolso, no celular. Fazendo essa
essa divisão de espaço com pessoas mais simples também, como são as cidades, né? Com características mais simples, de tradição rural também. É assim as nossas cidades, é assim a variedade de pessoas e de maneiras de se ver o desenvolvimento urbano, né? E temos aqui ainda muitas outras fotografias, muitas outras imagens. Olha aqui a Boulevard 2 de Julho, que é a Cândido, ou melhor, a João Galberto. Olha de novo uma outra imagem da Praça Tiradentes, tendo em destaque mais uma vez aqui a casa da família Auer, o palacete construído pelo José Auer ali na Praça Tiradentes, esse que eu acabei de falar para vocês, né? E de novo aqui, olha, alguns soldados, né? Muito possível que seja uma apresentação do Exército Brasileiro. Eu creio que não haja aqui a descrição do que seria esse evento ocorrendo aqui na Praça Tiradentes. Mas dá para ver pelos cavalos, pelos homens montados com uniformes militares, né? E aqui atrás também, olha só, armamentos, né? Sendo carregados por esses cavalos também. Então, tudo aqui acontecendo na Praça Tiradentes. As praças, esses lugares onde essas manifestações cívicas, essas apresentações, tudo sempre ocorreu na nossa história, né? Muito interessante, não? Eu vou deixar para analisar outras imagens, temos várias ainda e muita coisa que eu quero aqui comentar para vocês em outro vídeo, para não ficar tão longo. Olha aqui, tem muita coisa interessante. Nossa, isso aqui tá cheio de detalhes também. Olha só, né? Aliás, comentem aqui se vocês querem que eu continue a analisar essas imagens do projeto da Karen Romanó e me digam o que acham desse formato desses vídeos aqui. Preciso saber de vocês e gosto muito de entender o que vocês estão aí pensando a respeito da nossa história e do que eu falo por aqui também, para poder produzir cada vez mais bons conteúdos a todos vocês. Por isso, meus caríssimos, eu agradeço imensamente por estarem até o final aqui comigo nesse vídeo. E olha, aqui na descrição do vídeo eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem ainda não assistiu, tá no card ou na descrição do vídeo o link para aquele outro vídeo onde eu analiso a panorâmica feita na Torre do Paço da Liberdade, dentro desse mesmo projeto da Karen Romanó. Acessa aí que vocês vão viajar no tempo nessa nossa Curitiba do início do século XX.